Olá, o Trajetória já está no ar. No mês de março, Porto Alegre completa 250 anos. Como uma homenagem, decidimos contar a história da capital. Mas como contar a história de uma cidade tão rica e cheia de detalhes? Pensando nisso, nós iniciamos hoje uma série de programas trazendo personalidades e instituições porto-alegrenses. E é assim, contando a trajetória de pessoas e instituições que fazem Porto Alegre todos os dias, que nós parabenizamos a capital. Hoje nós começamos com um dos aspectos mais bonitos de Porto Alegre, a Orquestra Sinfônica, a OSPA. Para isso, nós convidamos o diretor artístico e também maestro da OSPA, Evandro Maté. Evandro, seja muito bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Evandro, são mais de 70 anos de história, né? 72 para ser mais exata. Como é que nasceu a OSPA? Na verdade, assim, a OSPA ela começou a sua história com um grupo de pessoas da sociedade que queriam ter concertos, queriam assistir concertos. Então, esse grupo começou a organizar pequenos eventos, arrecadando fundos deles mesmos próprios, com algumas empresas que apoiavam. E isso tomou corpo. Daí, depois, com o tempo, eles resolveram que queriam, o sonho deles era ter uma orquestra. E aí vem o maestro Pablo Comus, ele foi convidado, ele morava no Uruguai, para então trabalhar junto com esse grupo e estruturar então o que seria a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Que na verdade é importante dizer, ela é vinculada ao Estado do Rio Grande do Sul, ela é mantida pelo Estado do Rio Grande do Sul, mas acabou que na época colocaram esse nome, ficou, e ela tem um vínculo enorme com a cidade, né? Não tem como desvincular a OSPA da cidade de Porto Alegre. E é uma instituição, aliás, uma das orquestras mais antigas e tradicionais do país, né, Evandro? Qual que é o segredo de sucesso para manter essa orquestra até hoje? Eu acho que o segredo da OSPA está na diversificação do que ela faz. Ela não foca especificamente só no público da música de concerto. A OSPA ela tem a sua série tradicional de música de concerto dentro da sua casa, na casa da OSPA, mas ela tem, por exemplo, série igrejas, onde ela circula pelas igrejas de Porto Alegre. Ela tem a série interior. Desde sua fundação, a OSPA sempre circulou por todo o interior do estado. Ela faz em média de 8 a 10 concertos por ano por diferentes regiões do estado. Ela tem série de concertos para essas. E também de uns anos para cá, nós agregamos o que nós chamamos de série pop, onde nós colocamos uma sequência de concertos de música popular, com um cunho popular, também com o intuito de diversificar o público. Ela realiza ópera todo ano, esporadicamente ela faz balé. Então, essa diversificação dela faz com que ela tenha também um público muito diferenciado em todas as camadas da sociedade. E isso é muito legal, porque daí as pessoas acabam adotando a orquestra, né? É difícil você encontrar uma pessoa que não tenha ouvido falar da OSPA e que não goste da OSPA. Evandro, o senhor citou essa diversidade cultural que a OSPA proporciona. E não é só cultura que a OSPA proporciona, né, Evandro? Qual que é o papel da orquestra, então, na sociedade? Exato. As pessoas, de um modo geral, imaginam que a OSPA é a orquestra, né? A orquestra é um elemento da Fundação OSPA, é o principal, obviamente. É uma orquestra sinfônica, está entre as maiores da América Latina, entre as grandes da América Latina. É uma orquestra com mais de 100 músicos, mas além da orquestra sinfônica, nós temos a nossa escola de música, que agora, em março, vai completar 50 anos de atividade, o que é raro uma escola de música ter essa vida toda, né? E essa escola ela tem ensino gratuito para mais de 300 jovens, crianças, formação. Ela tem, dentro dessa estrutura da escola, nós temos aí uma OSPA Jovem, que é uma orquestra sinfônica com em torno de 50, 55 elementos. Nós temos uma banda sinfônica, nós temos um coro jovem. Além disso, a Fundação também tem seu coro sinfônico, que antes da pandemia tinha mais de 100 integrantes, agora devagarinho está começando a retomar de novo. E além dessa questão educacional, que é a função da escola da OSPA, nós também temos uma função social. Então, nós estamos agora estruturando também um programa chamado OSPA Social, que vai atender 8 núcleos em regiões diferentes do estado, com crianças em vulnerabilidade. Além disso, a própria escola da OSPA tem um programa chamado OSPA na Comunidade, que faz em média 18 espetáculos por ano na temporada, em espaços aqui de Porto Alegre, como asilos,
creches, locais todo o local onde há algum tipo de necessidade de que a cultura vá até eles, onde eles não têm acesso. Então, o somatório disso é o papel da Fundação OSP, que não é só espetáculos. Então, eu sempre digo, a OSP ela é cultura, educação e ação social. Já que a gente fala desse aspecto educacional e social da OSP, Evandro, de que forma você acredita que a educação ela pode atuar, então, na vida desses jovens, transformando valores, transformando até mesmo a sociedade? Olha, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa muito triste do ponto de vista do caminho que a educação chegou hoje no Brasil, né? Eu tenho projetos sociais, eu tenho inclusive um projeto social bastante interessante ali no próprio Teatro São Pedro, que é o Vida com Arte, a Orquestra Jovem. O país comete um equívoco absurdo, o país não faz investimento pesado em educação básica. Nós nos preocupamos em ter um investimento enorme em curso superior e nunca se resolveu, seja qual partido, seja qual presidente, eu não estou aqui me referindo à política, mas nunca se resolveu a questão da educação básica. Hoje é enorme em relação a isso. E um dos elementos que poderia contribuir muito para essa educação básica é que as crianças integral para a escola de manhã, ser assistidas todo dia, e dentro desse processo de estudo integral, tem dois elementos que podem ajudar muito na formação das crianças. Um é a música e o outro é o esporte. Os dois são extremamente importantes e podem ajudar muito na formação cidadã, que é aquela coisa, a ação da metafísica, a formação do indivíduo. A música contribui muito para isso. Se nós tivéssemos crianças todos os dias com contato do aprendizado e o contato com o instrumento musical, elas com certeza teriam um desempenho melhor na escola como um todo. A música traz isso, ela desenvolve o lado esquerdo do cérebro. Crianças que estudam música desde criança, é comprovado já em vários estudos que elas raramente vão ter dificuldade de aprendizagem de matemática e de física, na área dos números. E ao mesmo tempo, quando você tem que tocar numa orquestra, quando você tem que tocar num quarteto de cordas, você tem que aprender o seu tempo, o tempo do outro. A música de concerto, ela trabalha muito a hierarquia, o respeito, o momento de cada um. E isso é uma coisa que hoje eu sinto que falta nesses projetos sociais que eu trabalho, até por uma questão de convívio familiar, por uma questão de uma degradação de alguns elementos importantes dentro da família, está faltando isso para as crianças. E acho que a música e o esporte, dentro de um grande projeto de investimento em educação básica, resolveriam, no longo prazo, o problema de formação na educação. Mas eu não vislumbro isso num curto prazo aqui no Brasil. Evandro, o senhor mencionou logo no início que a orquestra ela é vinculada, né, ao Estado, através da Secretaria de Cultura. É o Estado que mantém vocês? Vocês contam com alguma forma de doação? Como é que funciona para se manter a orquestra? O custeio básico da orquestra, que o custeio é salário e custos básicos, é o Estado que mantém. Nós somos uma fundação pública de direito público. Mas nós temos, até com o objetivo de não onerar demasiadamente o Estado, nós temos um trabalho muito forte de captação de recursos através de lei de incentivo, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Então, por exemplo, a nossa programação artística, grande parte dela vem de patrocínios, justamente para que a gente possa ter um equilíbrio aí nos custos da fundação. E atualmente, quantas pessoas que atuam na OSPA? O senhor citou ali cerca de 100 músicos, né? A OSPA está com 100, nós agora, exatamente nesse momento, estão sendo nomeados mais 16 músicos que foram aprovados no concurso feito em novembro do ano passado, então nós vamos ficar em 112 músicos. Além disso, nós temos uma estrutura administrativa bastante enxuta, em torno de 14 pessoas. Por que eu digo bastante enxuta? Porque a fundação ela tem, em média, 80 eventos por ano. Então, você imagina a quantidade de gente que precisa para produzir isso. E nós temos uma estrutura aqui de 12 pessoas, a 14 no administrativo. Além disso, nós temos o nosso regente do coro também, e mais 2 profissionais que trabalham com coro. Essa é a equipe funcional da fundação. A parte disso, claro, nós lidamos semanalmente com em torno de 400 pessoas a 600, se eu for colocar, por exemplo, a escola, né?
envolvendo o coro, envolvendo a escola, envolvendo os grupos todos que participam aqui dentro. E agora falando um pouquinho sobre a estrutura da OSPA, a Casa da OSPA, que foi inaugurada então em 2018, né? Como é que funciona? Como é que é a estrutura de vocês, Evandro? Bom, depois de 65 anos, onde eu sempre uso essa palavra, eu acho ela às vezes um pouquinho pesada, mas é a verdade. 65 anos perambulando por Porto Alegre, finalmente em 2017 a gente conseguiu transformar esse espaço numa sala de ensaios e a partir de 2018 se tornou então uma sala de concertos, que foi inaugurada em março de 2018. Então foram 65 anos de espera para que a gente pudesse ter um espaço adequado. Eu sempre digo, um dentista tem que ter a sua cadeira e seu equipamento adequado. Um cirurgião, ele precisa ter uma estrutura para poder fazer a cirurgia, senão ele não vai conseguir fazer a cirurgia. E um músico é a mesma coisa. Se uma orquestra, se ela não tiver uma sala com uma boa acústica, com um ar-condicionado com uma temperatura média, adequada para os instrumentos, uma iluminação boa, é impossível você trabalhar. E nós ficávamos circulando por inúmeros espaços durante todos esses anos. Eu tenho 35 anos de OSPA já, 34 na verdade, e era muito difícil trabalhar, era muito complicado. Você ensaiava num lugar e tocava em outro lugar, a acústica muda totalmente, o ambiente muda totalmente. E finalmente, desde 2018, nós conseguimos concluir então a sala de concertos. A partir daí, nós continuamos a obra. Inauguramos recentemente a sala de recitais aqui do complexo e no meio desse ano, a data ainda não está definida, mas no meio desse ano a gente inaugura o que nós chamamos de Complexo Cultural Casa da OSPA, que é um espaço de mais de 3.000 metros quadrados, com a sala que já tinha sido inaugurada. Nós vamos ter um museu que vai contar os 72 anos de história da OSPA. Nós vamos a sala de recitais, que já está atuante, toda uma parte de acolhimento de público com saguão, elevadores, e toda uma parte de acolhimento da própria estrutura dos funcionários da OSPA, com salas de ensaio, sala de próximo a jovem. Então, finalmente, a gente está entregando um espaço adequado do nível do que é uma Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E vai ser com certeza, um dos belos espaços da América do Sul para música de concerto. E a gente falava antes dessa diversidade, né, que a OSPA proporciona. E vai ser mais uma coisa que a população vai ter acesso agora, esse museu bem interessante, né, Evandro? O museu está muito bem estruturado, contratamos uma equipe de profissionais especialistas nisso. E é importante dizer o seguinte também, às vezes as pessoas talvez não procuram até os concertos com um certo receio, por custo, nós estamos num espaço de fácil acesso aqui em Porto Alegre, que é dentro do Centro Administrativo do Estado, estacionamento gratuito, ponto maravilhoso, com chegada, ponto de ônibus muito simples, muito fácil, né, de todas as regiões da cidade. E o mais importante, hoje eu não vejo nenhum bem cultural apresentado a pouco custo quanto R$ 9, sendo que a meia é 20, estudante é R$ 10, e nós criamos um ingresso solidário. A pessoa que compra, que traz 1 quilo de alimento nos concertos, ela vai pagar R$ 20 o ingresso. E a parte disso, nós temos grande parte da nossa programação que é gratuita. Esses que custam entre 10 e R$ 40, eles são os da Casa da OSPA aqui. Mas grande parte da programação também é gratuita. Então, é uma cultura de altíssimo nível, é uma cultura que vale a pena as pessoas conhecerem e conferirem por um custo muito baixo. Então, nós damos acesso às pessoas. É acessível, né? E a pandemia afetou vocês em relação ao número de concertos, ao número de espetáculos? Na verdade, assim, nós ficamos parados na prática 2 meses só. Em seguida, ali, março, quando estourou a pandemia, abril, maio, a gente já começou a fazer apresentações online. Obviamente, mudamos a estrutura. Ao invés de uma orquestra, nós tínhamos música de câmara, com duos, trios, quartetos, quintetos, com todo afastamento, todo um cuidado muito especial. Então, desde o início da pandemia, nós só ficamos 2 meses parados. Todos os sábados, que é o nosso horário de concerto, às 17 horas, nós sempre tínhamos uma transmissão online, o que nos deu um ganho bem interessante. Nós passamos a ter um público novo, nós passamos a ampliar o espaço onde as pessoas passaram a assistir a OSPA, né? E depois, já desde o ano passado, a gente então retomou os concertos. No final do ano, nós estávamos já com
70% da plateia e a orquestra completa no palco. E agora acreditamos começar, se não normalmente, mas pelo menos com uma estrutura muito boa agora a partir de março. E quais são os principais desafios que a OSPA encontra no dia a dia, Evandro? Eu acho que a cultura encontra, né, muito desafio sempre. Nós vivemos num país onde, infelizmente, quem determina, quem legisla, quem trabalha a questão orçamentária no país, com raros casos, aí eu preciso citar, né, nós estamos agora numa gestão de um governo que realmente tem valorizado muito a cultura, da secretária Beatriz, do governador Eduardo. Para você ter uma ideia, o orçamento da cultura no estado ele foi quintuplicado nessa gestão. A OSPA também tem sido muito bem atendida em relação a isso. Mas, de um modo geral, as pessoas não enxergam cultura como um investimento. E há uma separação de educação e cultura. Esse é um grande equívoco. Educação e cultura não se separam. Quando vem a campanha, eu gosto muito de acompanhar política e economia, eu vejo que há uma citação assim quase que unânime dos nossos representantes políticos de que como o Brasil é um país ainda com suas dificuldades, deve-se investir somente em educação, saúde, segurança. Isso é um reducionismo das coisas. A questão não é o investimento, a questão é o controle e a questão é como esse recurso está sendo investido. E em relação à cultura, eu não vejo como dissociar ela de educação. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, que é o seguinte: a educação, ela nos dá o conhecimento. A cultura, ela nos dá o discernimento. Então, a formação do cidadão completo, ele exige essas duas coisas juntas. E se não dá cultura para as pessoas, não vão ter capacidade de ser coisas. Elas vão entender aquilo que elas aprenderam de uma determinada forma, mas não têm a capacidade de ter a sua própria opinião, de ter seu próprio desenvolvimento sobre aquilo que está à frente da vida da pessoa. Então, infelizmente, nós ainda não temos isso. É só a gente analisar países desenvolvidos. Você pega a Alemanha, desde muito cedo, a cultura é impregnada nas crianças. Elas aprendem a pensar desde muito cedo. Elas têm vínculo com música e com outras áreas, artes plásticas, artes cênicas, desde muito pequenas. E isso, com certeza, forma um cidadão diferente. Então, quem sabe um dia a gente consiga aqui no Brasil ter esse entendimento de que investimento em cultura é retorno com certeza. No médio e longo prazo isso é retorno. Tomara, né, Evandro? E falando um pouquinho sobre Porto Alegre, já que hoje, então, a gente inicia essa série de programas para homenagear a nossa capital, que completa, então, 250 anos. A OSPA está preparando alguma coisa para esse aniversário, Evandro? Tá, com certeza. Na verdade, assim, o aniversário de Porto Alegre é março, né? Mas nós vimos que há uma movimentação muito grande, assim, muita coisa vai acontecer em março, justamente por ser a data, se não me engano, é 25, 26 de março, né? Então, nós tomamos uma decisão, como o 250 é o todo, a nossa ideia é fazer um encerramento dos 250 anos. Então, nós estamos já conversando com o nosso presidente, o Dr. Luiz Roberto Ponte, está conversando com o prefeito Melo, e a ideia é nós fazermos um concerto no dia 17 de dezembro, num espaço lindo ali na Paraíba, naquele espaço novo que foi feito, tem um local central ali que aportaria muito bem o concerto nosso. Então, nós queremos fazer um grande concerto de 250 anos da OSPA no dia 17 de dezembro. E a capital tem esse caráter acolhedor, né, Evandro? Qual que é a relação da OSPA com Porto Alegre? Eu acho que uma palavra que define bem é visceral, né? Porto Alegre, a OSPA está aqui, é a casa dela, é a cidade dela. E teve uma pessoa que eternizou esse vínculo de Porto Alegre com a OSPA, que foi o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, quando ele viajava para a Europa ou Estados Unidos, e as pessoas perguntavam, mas e Porto Alegre? Porque, claro, as pessoas ouviam falar do Rio de Janeiro, talvez um pouco de São Paulo na época, né? Mas Porto Alegre não existia no mapa. E quando perguntavam isso para ele, ele usava uma frase que ele dizia: eu venho de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. Isso definia tudo.
né, deixava claro o nível da cidade que ele estava vindo. Então, essa relação com a cidade é plena há mais de 70 anos. Né? Ela está aí, estamos sempre circulando, estamos fazendo com que toda a população que queira tenha acesso aos concertos da OSPA, e acho que isso acaba gerando uma relação muito próxima. Eu sinto isso na rua, nós temos a apresentação de concertos também em TV, nós temos agora YouTube, e as pessoas às vezes me conhecem, dizem, mas que legal a OSPA e tal. Então tu vê que tem uma relação da comunidade muito forte com a orquestra. É o maestro Evandro Maté, que também representa a Orquestra Teatro São Pedro e hoje vem representando então a OSPA. Gostaria que o senhor deixasse o seu recado final. Bom, eu queria inicialmente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom a gente poder divulgar o nosso trabalho. Parabenizar por essa iniciativa do programa, né, alusiva à questão do ano especial aí de Porto Alegre. Também lá na Orquestra Teatro São Pedro nós vamos fazer, dia 24 de março, um concerto alusivo aos 250 anos. Deixar aqui o convite para que as pessoas, a partir de março, entrem nos sites da OSPA, da Orquestra Teatro São Pedro, e venham assistir os nossos concertos. Como eu disse, são muito acessíveis. Nós temos distintos programas focados mais para quem conhece a música de concerto, programas focados para quem não tem contato com isso. Temos uma série de concertos pop muito boa, e venham conhecer esse espaço maravilhoso. Eu acho que o espaço é novo, né? Quando a gente fala de 18 para cá é recente, e acho que assim, o Porto Alegrense precisa saber que ele tem mais um grande espaço cultural na sua cidade, e de conhecer e prestigiar os nossos músicos. Muito obrigado pela oportunidade. Evandro, gostaria que você deixasse também o seu parabéns para a nossa capital. Parabéns, Porto Alegre. Que siga, eu acho que Porto Alegre está no rumo certo, estamos recuperando o nosso contato com o Rio. Eu acho que essa orla vai transformar a cidade. A partir dela, muitas outras coisas vão surgir. E eu sou de Caxias do Sul, mas eu adotei Porto Alegre, adoro essa cidade, não vejo a mínima possibilidade de não estar e de não viver aqui em Porto Alegre. E lá no final do ano, eu com certeza vou fazer a orquestra tocar o parabéns para a cidade, aí de uma forma diferente. Então, maestro Evandro, muito obrigada pela sua participação e também pelo trabalho desenvolvido na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. O Trajetórias vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!